Olá, caríssimos alunos da disciplina Instituições de Direito Público e Privado da Unitins. Eu sou o professor Fabian. Estamos agora no nosso primeiro encontro, nosso primeiro tema que vamos desenvolver na disciplina. Já tivemos a nossa aula de apresentação, estamos trabalhando com a metodologia de aprendizagem baseada em equipes. É importante que você já esteja inserido em uma equipe, porque nós teremos avaliações tanto individuais quanto por equipe. E vamos trabalhar os conteúdos para que possamos desenvolver tanto as competências quanto as suas habilidades durante essa disciplina. Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. Eu vou diminuir aqui a câmera para a gente poder compartilhar com vocês os slides. Então o nosso tema de hoje, nosso primeiro tema, vamos falar de fundamentos do direito. Esse é o tema da unidade 1, Fundamentos do Direito. De início, vamos questionar o que significa direito. Qual é o sentido da palavra direito? Então vamos começar pelo sentido etimológico. A palavra direito vem do latim. Existem alguns termos para a palavra direito. O primeiro deles é rectum, que significa reto, ou directum, que significa direito. Então, nesse sentido, direito é aquilo que é conforme a régua, ou seja, aquilo que é reto, aquilo que é direito, aquilo que é linear, aquilo que é correto. Então, nesse sentido, direito não admite o erro. Outro sentido é o prefixo latino jus, ou pode também ser pronunciado como ius. No caso, diversas palavras derivam desse prefixo latino. Nós temos, por exemplo, as palavras jurídico, judiciário, judicial, jurisprudência. Então, nesse sentido, a palavra direito é aquilo que está ligado ao ordenamento jurídico. Outro termo é a palavra justum. E nesse sentido, justum quer dizer aquilo que é justo. Mas ele deriva ainda de um outro termo latim que é jussum, e de um verbo em latim jubere. Nesse sentido, direito significa mandar, ordenar. Então, derivando de justum, que é aquilo que é justo ou conforme a justiça. Então, neste sentido, o termo direito, ele significa aquilo que é justo, aquilo que é fruto da justiça. Teríamos, então, outros significados também para direito, já vimos no sentido etimológico, mas há também sentidos, outras interpretações que são dadas ao conceito de direito. O primeiro deles seria o direito como norma. O direito, no sentido positivo, ele é a ordem jurídica, que significa um conjunto de regras. Neste sentido, direito não é apenas uma regra, mas um complexo, um conjunto de regras, um ordenamento jurídico. Nós devemos esta explicação positivista a Hans Kelsen, que é um dos principais expoentes do pensamento positivista jurídico. Outro significado para direito é direito como faculdade. Neste sentido, estamos falando de um Estado de direito que pode legislar, um Estado que tem o direito de legislar. Por exemplo, o artigo 22 da Constituição Federal diz que compete à União legislar sobre. Então, nesse sentido de direito como faculdade, o Estado tem o direito de impor as leis, de elaborar leis e de impor essas leis aos seus cidadãos. Um terceiro sentido do direito seria o direito como ciência. Neste sentido, pressupõe o direito que é estudado, que é teórico, que segue uma metodologia, um rigor científico, que busca interpretar fenômenos sociais e que dão origem ao significado de direito, né? Os fenômenos sociais que compõem o direito. Outro sentido seria o direito como ciência, uma vez que pressupõe o estudo, o aspecto teórico, científico. Outro sentido seria o direito como ciência, uma vez que propõe-se a estudar com metodologia,
com um rigor científico aspectos e fenômenos sociais que dão origem, que dão surgimento ao direito. Outro sentido seria o direito como fato social, como um fenômeno da vida social, da vida coletiva, assim como outros setores da vida social, como os fatos econômicos, sociais, culturais, o direito também é um fato social. Como estamos vendo, há vários significados para direito. Qual seria a conclusão que podemos chegar? Que é complexo ter uma definição única de direito. Há diversos aspectos que precisam ser interpretados para que nós possamos saber em que sentido estamos usando a palavra direito. Vamos compreender agora como esse direito se divide, como é que ele se classifica. Nós temos algumas classificações interessantes. A primeira classificação é aquela que divide o direito em direito objetivo e direito subjetivo. O que vem a ser o direito objetivo? Então nós vamos colocar nesse quadro aqui para você compreender. O direito objetivo, ele tem três características importantes. Em primeiro lugar, esse direito ele é um complexo de normas. Ou seja, são normas que são impostas às pessoas. E quando eu falo complexo de normas, eu estou dizendo que o direito ele não se resume a uma regra, ele não se resume a uma norma. Então o direito ele é um conjunto de normas. E esse conjunto de normas, elas são impostas às pessoas. Essa é uma segunda característica do direito objetivo, é que ela tem um caráter de imperatividade, ela obriga as pessoas a fazerem ou deixarem de fazer uma determinada coisa. Terceira característica do direito objetivo é a característica de regular as relações sociais. Então, neste sentido, o direito ele nasce para estabelecer parâmetros, limites para que as pessoas possam negociar, para que as pessoas possam respeitar a liberdade uma das outras. Neste sentido, podemos ter como exemplo direito constitucional que se aplica igualmente a todos. Então, este é o direito objetivo. Ao lado do direito objetivo, nós temos o direito subjetivo. No direito subjetivo, nós podemos destacar três características. Quais são as características do direito subjetivo? Faculdade, a vontade, o direito é personalíssimo, portanto depende da vontade, e o interesse pessoal. Então, em primeiro lugar, o direito ele é uma faculdade, é uma escolha que a pessoa faz, ela pode exercer esse direito ou não. Então, o direito subjetivo tem a ver com o sujeito, então é uma faculdade do sujeito de exercer ou dispor desse direito. Portanto, a segunda característica é essa. O direito subjetivo depende da vontade do sujeito. E a terceira característica tem a ver com o interesse pessoal. Então, nós diríamos que direito subjetivo é a faculdade, a escolha da pessoa postular o seu direito. De forma objetiva, a busca e a realização de seus interesses, uma vez que não foram cumpridos. Então, o direito subjetivo é essa capacidade que o sujeito tem de exercer ou de dispor dos seus direitos. Então, as características dependem da vontade do indivíduo para existir. Então, o direito depende da capacidade do indivíduo para existir. É necessária a manifestação de vontade. É muito importante destacar essa característica. O direito subjetivo, ele depende da manifestação de vontade para a sua aplicabilidade. Dentro dos aspectos de classificação do direito, é importante fazer uma distinção. O que é direito e o que é moral, ou seja, distinguir direito de moral. Então, nós precisamos estabelecer esta distinção. Vejam, a moral ela possui um conceito que varia com o tempo e é em razão de algumas questões práticas, sociais, econômicas, que vão sendo alteradas de acordo com a história e com a sociedade em que ela é estudada. Então, uma característica da moral é que ela é variável. Vejam nesse gráfico, dentro do aspecto da classificação do direito, é importante que façamos uma distinção essencial entre o que é direito e o que é moral. Quando falamos de moral, precisamos ter em mente que esse conceito ele é variável. Ele varia em razão de fatores econômicos, políticos, culturais, e ele varia de acordo com a sociedade que está sendo estudada. Eu vou compartilhar com vocês essa tabela
na qual vamos comparar alguns aspectos, como são avaliados no campo da moral e como são avaliados no campo do direito. Vamos começar pela valoração do ato. No campo da moral, o ato ele é avaliado unilateralmente, uma vez que não há punição quando a norma é quebrada. Veja, na valoração da moral, ela parte da intenção do indivíduo para exteriorizar o ato. Já no direito é bilateral, porque o indivíduo ele vive em sociedade e há uma imposição, uma limitação do seu comportamento na vida social. Portanto, se ele age de uma determinada forma e se essa maneira ela for reprovada, haverá uma punição. Também no campo do direito visa a exteriorização do ato para compreender qual foi a intenção do indivíduo. Outro aspecto é quanto à forma. No campo da moral, depende da vontade do indivíduo, ela é autônoma, ou seja, o indivíduo não é coagido, ele escolhe agir de determinada forma. No campo do direito, a sua vontade pode ser determinada por uma outra parte, ou seja, é heterônomo, depende da vontade de outro. Um terceiro aspecto é o aspecto quanto ao objeto. Quanto ao objeto, no campo da moral, visa o bem do indivíduo, o bem individual, ou seja, os valores que a pessoa defende. Já no campo do direito, visa o bem social, é a coletividade que interessa. Outra classificação importante do direito é quanto aos ramos do direito, ou seja, o direito ele tem diversas classificações. Nós podemos ter um direito considerado positivo e um direito considerado natural, ou seja, tem a ver com a origem do direito. Outra classificação seria o direito público e o direito privado. Vamos ver essas classificações agora. A primeira delas é aquela que distingue o direito entre direito positivo e direito natural, ou seja, a origem e validade do direito pode ser considerado sob o aspecto positivista ou sob o aspecto justnaturalista. No aspecto do direito natural, as características são essas. Primeiro, ele está relacionado à natureza humana. O direito ele é fruto da razão humana, ele já nasce com o ser humano. Outra característica são os princípios gerais. No direito natural, ele trabalha com princípios de universalidade, que alcança a todas as pessoas em todos os lugares. E outra característica do direito natural é que o Estado ele não cria esse direito, porque esse direito, como falamos, ele já vem com o indivíduo. Sabe? Há algumas escolas diferentes, pelo menos duas escolas sobre direito natural. Há uma escola, que é a escola tomista, que defende que esse direito ele tem origem divina. Portanto, essas leis elas foram criadas, elas preexistem à existência humana, por isso elas já nascem com o indivíduo. Quanto ao direito positivo, nós temos as seguintes características. Primeiro, o direito positivo não é apenas uma regra, uma norma ou uma norma geral, mas na verdade é um conjunto de regras, um conjunto de normas que vai estabelecer limites dentro de uma determinada sociedade. Outra característica é que essas normas elas são elaboradas por um poder político. Esse poder político que vai determinar regras que vão regular a sociedade. Quanto ao tempo determinado, que é uma outra característica do direito positivo, ou seja, essas normas podem vigorar por um determinado tempo e elas podem ser mudadas de acordo com as circunstâncias que vão mudando no contexto social. No direito positivo, ele é criado pelo Estado, ele é fruto de uma legislação, ele é fruto de um processo legislativo e político do Estado. E tem o critério dos limites geográficos, ou seja, o direito positivo ele vale dentro do território da soberania de um determinado país, de uma determinada nação. Vamos para uma outra classificação do direito, que é aquela que classifica o direito em direito público e direito privado. O que vem a ser o direito público? Veja quais são as características. Primeiro, tem a ver com as relações entre Estado e o particular. Então, essa classificação é uma das mais antigas que existe sobre o direito, até considerado por alguns juristas como uma classificação que já é obsoleta, porque ela remonta ao direito romano, que lá na sua estrutura dividiu o direito entre direito público, onde o Estado fazia parte, e o direito privado, naquelas em que apenas os civis faziam parte.
Mas vamos lá, essa classificação ainda é útil para para compreender uma divisão um pouco mais geral do direito. A primeira característica, então, do direito público são aquelas relações jurídicas entre Estado e o particular. Outra característica é que tem interesses gerais da sociedade. Então, no direito público, os interesses são os interesses gerais da coletividade, da sociedade. O Estado, que representa a sociedade, ele pode figurar como um sujeito ativo ou como um sujeito passivo. Mas tanto como sujeito ativo ou sujeito passivo, há uma característica fundamental, que é o poder de império, que é o poder de superioridade do interesse público sobre o interesse privado. Quanto ao direito privado, ele seria relacionado àquelas relações entre os particulares, entre cidadãos. E os interesses estão relacionados aos interesses de relações privadas, de relações particulares. Neste caso, o Estado também pode ser um sujeito ativo ou passivo numa relação com o cidadão, com o sujeito privado. Só que neste caso, há uma dispensa do poder de império. Então, esta classificação, embora seja criticada por alguns, ela ainda é muito útil para entender o direito. Vamos falar agora sobre 3 critérios importantes para a classificação do direito. A primeira classificação tem a ver com os sujeitos da relação jurídica. Neste caso, com relação aos sujeitos da relação jurídica, o direito público ele está relacionado à participação do Estado. Então, se o Estado faz parte, é direito público. Se nessas relações jurídicas nós temos apenas cidadãos, apenas particulares, e também tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, então nós temos aí um direito privado. Quanto ao objeto da relação, nós podemos também classificar de acordo com o interesse que vai ser protegido. Se o interesse a ser protegido ele é público, são bens coletivos, então nós temos aí um direito público. Se o interesse a ser protegido ele é particular, então faz parte do ramo do direito privado. Quanto à natureza da relação, veja, se a relação ela é uma relação de subordinação, de superioridade, nós temos o direito público, porque o Estado, que representa o interesse da sociedade, ele é superior ao interesse do particular. Agora, se a natureza da relação tem condições iguais, mesmo em que o Estado esteja figurando no polo passivo ou ativo, nós temos aí então um direito do ramo privado. Vamos falar de outra classificação muito importante, que são os ramos do direito público. Dentro dessa classificação, portanto, nós temos vários direitos que podem fazer parte do ramo do direito público ou do direito privado. Dentro do ramo do direito público, nós podemos colocar o direito constitucional, administrativo, tributário, processual, direito penal, o direito internacional público. Então, esses são ramos do direito que são considerados, que são classificados dentro desse ramo maior que seria o direito público. Já o direito privado, nós podemos colocar aqui o direito civil, o direito do consumidor, o direito do trabalho e o direito internacional privado. Nessa disciplina de instituições de direito público e privado, nós vamos trabalhar estes ramos do direito. Nós vamos falar tanto dos direitos que fazem parte do direito público, quanto das disciplinas e dos ramos do direito privado. Muito bem, nessa aula nós tratamos do direito, do seu conceito, uma definição de direito. Nós trabalhamos a origem etimológica do direito. Nós também trouxemos algumas classificações gerais do direito, direito objetivo, direito subjetivo. Nós falamos sobre a distinção entre direito e moral e os ramos do direito, os ramos gerais do direito, direito positivo, direito natural e o direito público e o direito privado. Na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as fontes do direito. Então, a gente se encontra nesse próximo assunto que vai ser muito interessante. Até lá!